Olá, amados! Como vocês estão? Tudo bem? Na reflexão de hoje, vamos continuar abordando o impactante testemunho de vida de Maria Madalena. Mas desta feita, iremos focar na busca dela em devoção e honra a Jesus, mesmo após a morte dele, sem que ela soubesse ainda que ele já havia ressuscitado. Seu choro angustiante quando não viu o corpo do seu Senhor e Salvador. Vamos relembrar o extraordinário milagre da ressurreição, do qual Maria Madalena teve a grande honra de vivenciar, pois ela foi imensamente privilegiada em ver e falar com Cristo ressurreto. Oh, glória a Deus! E o que isso tem a ver com você e comigo? Ah, amados, este fato é de tremenda importância, porque a ressurreição de Jesus é o firme alicerce da fé cristã e das grandiosas profecias bíblicas antes e depois de Cristo, que vem se cumprindo ao longo de toda a história da humanidade. E Jesus, o Cristo ressurreto, que teve um diálogo com Maria Madalena, é o mesmo que tem hoje uma palavra poderosa para a sua vida aqui e agora. Deus seja louvado. Eu sou a missionária Meina Avelino e você está no canal Sementes de Vida. Então vamos lá! Antes de avançarmos no empolgante conteúdo de hoje, gostaria de deixar-lhes um lembrete. No vídeo que eu gravei anterior a esse, abordamos o maravilhoso encontro de Maria Madalena com Jesus, que a libertou, restaurou, deu-lhe dignidade, uma nova vida e propósito. Ela experimentou a transformação que fez dela uma nova mulher, e ela passou a ser uma seguidora e discípula fiel de Jesus, perseverando em fé, amor e gratidão ao Senhor. Por conseguinte, esse vídeo é a continuação da história dela e por isso vai aparecer aqui em cima da tela, no card, o vídeo anterior e também no link na descrição abaixo aqui no seu celular, para você ir lá depois e conferir essa história poderosa, porque eu tenho certeza que o Senhor vai ministrar grandemente ao seu coração. Mas não se preocupe, você pode assistir esse agora e depois assistir o outro, combinado? Dito isto, vamos para a parte 2, que trata da busca por Jesus, a surpresa, o milagre e a missão. Leiamos Marcos, capítulo 16, dos versículos 1 ao 9. Ao encerrar-se o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. Ao raiar do primeiro dia da semana, elas caminharam até o sepulcro e questionavam umas às outras: quem poderá remover para nós a grande pedra que fecha a entrada do sepulcro? Contudo, ao se aproximarem do local, viram que aquela enorme pedra havia sido removida da entrada. E aqui nós já temos preciosas lições de vida sobre uma busca com disposição, diligência, objetivo e perseverança. Por quê? Porque elas propuseram-se ir ungir o corpo de Jesus com coragem e disposição, deixando de lado a preguiça. Foram cedo, com diligência, ou seja, com cuidado e dedicação, além de coragem. Tinham um objetivo e estavam focadas nele, mesmo vislumbrando a enorme dificuldade que nem sabiam como enfrentariam ou resolveriam, porque a enorme pedra fechava a entrada do sepulcro. Elas sabiam disso, porque era costume. E elas viram quando Jesus foi enterrado por José de Arimateia, levado o corpo dele ali para ser colocado num jardim, num horto que havia perto do local da crucificação. Elas estavam ali observando tudo, elas sabiam o lugar que Jesus tinha sido enterrado, tinha sido colocado, né? Porque naquele tempo não se enterrava cobrindo, como é hoje, né? Colocando areia por cima, nada disso. Naquele tempo se colocava dentro de cavernas e fechava-se com uma grande pedra. Então elas mesmas, sem saberem como é que iam tirar essa pedra, porque elas não tinham força para isso, para mover uma pedra daquele tamanho. Ainda assim, elas perseverarão. E o Senhor te diz: persevere, continue, avance, não desista. Eu tenho solução para este problema que é maior que você, mas para mim não é. Eu sou o Deus de surpresas, de milagres. Eu sei como fazer. Oh, aleluia, glória a Deus. E nós sabemos que maior é aquele que está conosco do que o que está no mundo. Deus é Deus que faz o impossível para mim e para você acontecer. Creia somente, creia. E
você verá a glória de Deus. Aleluia! Eu sinto a presença do Senhor aqui fortemente. Aleluia! Glória a Jesus. Oh, glória! Continuando, versículo 5 em diante. E entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de túnica branca, assentado à direita, e ficaram muito assustadas. Não vos amedronteis, disse ele. Vós buscais a Jesus o Nazareno, que morreu na cruz, pois ele foi ressuscitado. Não está mais aqui. Vede o lugar onde o haviam depositado. Agora ide, dizei aos discípulos dele e a Pedro, que ele está seguindo adiante de vós para Galileia. Lá vós o vereis, assim como ele vos predisse. Apavoradas e trêmulas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro, e não informaram nada a ninguém, pois estavam assombradas e com medo. Quando Jesus ressuscitou, ao alvorecer do primeiro dia da semana, ele apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Imagine isso, ver anjos. Você já viu algum? Eu ainda não vi, mas creio piamente, porque a palavra nos fala sobre as várias classes de anjos e suas aparições, inclusive que Satanás pode se disfarçar de anjo de luz, viu? Para tentar enganar os próprios escolhidos, no intuito de desviar-nos da verdade santa, com heresias, falsas doutrinas que distorcem a palavra de Deus. Mas aqui não foi o caso, porque de fato estes anjos eram da parte do Senhor, pois atestavam o milagre da ressurreição, que é a base de toda a fé cristã. E Satanás jamais quis que Jesus triunfasse na cruz e ressuscitasse, porque este fato era a sentença consumada da derrota do diabo e seus demônios e a nossa vitória em Cristo. Aleluia! Glória a Deus! Continuando, no relato do apóstolo João, nós temos mais detalhes sobre este grande acontecimento da ressurreição de Cristo, como diz no versículo 11 em diante. Maria continuava do lado de fora do sepulcro, chorando. Enquanto chorava, inclinou-se para olhar dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Então os anjos perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Assim que disse isso, olhou para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era ele. Imagine quando ela não encontra Jesus. Ela começa a chorar desesperadamente. Nem os anjos a consolavam, porque ela só queria Jesus. Suas lágrimas eram sinceras. Sua angústia era imensa por não encontrar o seu mestre. Ela buscava Jesus. Outrora, ela era uma mulher atormentada por 7 demônios, sem paz, sem a verdadeira alegria, vivendo uma identidade demoníaca, tendo uma postura de vergonha e dor, escravizada pelo pecado e pelo diabo, sem autoestima, menosprezada, porque é isso que o inimigo faz. Ele deprecia e maltrata aquele que lhe serve porque está cego espiritualmente. Manipulava Maria Madalena, humilhava, e desde que Maria teve um encontro com Jesus, sua vida foi completamente transformada. Assim como Jesus transformou e quer transformar a vida de cada um de nós. Ela conheceu o maravilhoso, extraordinário, inigualável amor, o amor de Deus, divino, acolhedor, perdoador, e é esse amor que Jesus tem para contigo e para comigo. Ela sentiu esse amor tremendo, capaz de amá-la mesmo em sua pior e deprimente fase. Importou-se com ela e Jesus se importa com você também. Não fez vista grossa, não passou ao largo, ele foi até ela, moveu-se de compaixão por sua alma e por amá-la ofereceu-lhe a oportunidade de andar em novidade de vida. E é isso que ele quer que nós andemos também em novidade de vida, numa vida plena que ele tem para nos dar, quando obedecemos a sua palavra. Não queria vê-la infeliz e caminhando para o mais profundo abismo. Ele a queria tirar do tormento. Jesus liberta-a da prisão espiritual na qual ela estava presa. As algemas da morte são quebradas e ela está livre, livre para decidir caminhar na luz de Cristo. E a vida dela nunca mais foi a mesma, como também a minha vida nunca mais foi a mesma depois que eu tive um encontro com Jesus. Glória a Deus. Neste choro angustiante de Maria, nós vemos a tristeza de quem ama. Para ela tudo havia acabado, o seu mestre havia morrido, mas o que a movia era o amor
a gratidão, a lembrança de que Jesus fez por ela, a devoção, a fidelidade ao mestre em servi-lo, ainda que pensasse que ele estava morto. E ela estava diante de um sepulcro vazio e por isso ela chorava. Pensava que tinha perdido aquele que havia transformado sua vida. Chorava porque sem Jesus ela não sabia mais quem era e nem para onde ir. Maria, porém, permanecia junto à entrada do túmulo chorando. Mesmo sem entender, ela permaneceu. E é isso que muitas vezes o Senhor espera de nós. Não que tenhamos todas as respostas, mas que não deixemos de buscá-lo. Versículo 15 nos diz isso. Jesus perguntou-lhe: mulher, por que estás chorando? A quem procuras? Maria, imaginando que fosse o jardineiro, rogou-lhe: se tu o tiraste daqui, dize-me onde o colocaste, e eu o levarei. Jesus estava ali na frente dela, mas ela não o reconheceu. Jesus a vê, mas ela não o enxerga. Será que isto já aconteceu ou acontece conosco algumas vezes? O Senhor está falando e não percebemos? O Senhor está pertinho de nós, ou melhor, Ele habita em nós, mas por vezes estamos inquietas, ansiosas, outras vezes a dor é tamanha que nos cega ou deixa-nos insensíveis a Ele ou ao que Ele quer conosco. Maria estava focada, determinada a ungir o Mestre, a honrá-lo em vida e na sua morte também. Ela não esperava encontrá-lo vivo. Às vezes estamos tão focadas no problema que nem percebemos que a solução está tão perto de nós. E a solução é Jesus. Jesus, assim como chamou Maria, chama-nos pelo nome, convidando-nos a olhar além da nossa dor e reconhecer a presença dele, mesmo em meio à tristeza e preocupações desta vida. Mas quando Jesus a chama pelo nome, ela o reconhece. Versos 16, João 20. Então Jesus a chamou, Maria. Ela, voltando-se, exclamou também em aramaico, Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: não me segures, pois ainda não voltei para o Pai. Mas vai, e ao encontrar meus irmãos, dize-lhes assim: estou ascendendo ao meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. E assim foi Maria Madalena e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou-lhes tudo o que o Senhor lhes dissera. Embora os discípulos não tenham acreditado, mas ela começou a anunciar que Jesus havia ressuscitado. Jesus chamou Maria pelo nome, mostrando que ele a conhecia pessoalmente, demonstrando amizade e afeto. Reconheça hoje o teu Senhor, que também te chama pelo nome, porque ele te ama e te conhece. Jesus ressurreto apareceu primeiro para ela. Que grande privilégio, que tamanha honra e alegria ela sentiu. Jesus a escolheu para ser a primeira testemunha da ressurreição dele, em uma cultura onde o testemunho de mulheres não era valorizado, mas Jesus te valoriza. Ele comissionou Maria Madalena, deu a ela uma missão: anunciar o Cristo vivo e ressurreto. Ela tornou-se a primeira evangelista da ressurreição. Ela foi a primeira a anunciar a vitória sobre a morte. Glória a Deus, coisa tremenda. E o choro dela teve uma alegria imensurável. Por isso que a palavra do Senhor diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Jesus é o amanhecer da tua alegria. Jesus é o consolo das tuas lágrimas. Jesus é a resposta que você precisa. Jesus não foca no que nós fomos, fizemos, não, mas ele enxerga quem podemos ser em suas mãos, o que podemos fazer com ele em prol do reino de Deus. Jesus não apenas liberta, mas também chama e usa todo aquele que tem um coração quebrantado e devotado a Deus. Nós podemos aprender com Maria Madalena várias lições. Ela nos ensina o que é buscar a Jesus com intensidade. Ela buscou mesmo sem entender. Ela permaneceu mesmo sem ver. Ela chorou e não desistiu. Ela foi fiel até o fim e por isso ela viu o início de um novo tempo. Aleluia. Enquanto os discípulos estavam em suas casas, amedrontados, Maria estava no túmulo. Ela foi quem primeiro ouviu e viu Cristo ressuscitado. Ela foi honrada por sua busca. Sabe por quê? Porque ela honrou a Jesus na sua morte. E em toda a sua trajetória de vida, depois que ela aceitou a Jesus, depois que ela seguiu a Jesus, ela nunca se apartou dele. Ela foi fiel e até na sua morte ela continuou sendo fiel, e ele lhe deu por isso um privilégio tremendo de como ela o honrou em vida e morte. Ela também foi honrada na ressurreição de Jesus. Ela teve uma busca transformadora. Quantas mulheres hoje estão procurando um amor que preencha, uma cura para a alma, um sentido para a vida, uma resposta para as lágrimas? E o Senhor continua perguntando: por que choras? A quem estás procurando? Se for Jesus que você está buscando, então continue e
digo a você que você o achou pela fé, aleluia, através da sua palavra, através da sua voz, mesmo entre lágrimas, continue, mesmo sem entender, continue, pois aquele que busca de todo o coração o encontrará. Em Mateus 7, versículo 8, parte B, vem dizendo que busca encontra. E o Senhor diz em João 13:7, o que eu faço agora, tu não entendes, entenderás depois, incentivando-nos a confiar que o futuro trará esclarecimento da parte de Deus. O tempo de Deus revelará o seu próprio propósito em nossas vidas. Aleluia. Agora ouça bem o que eu vou lhe perguntar. As mesmas perguntas que eu fiz a mim mesma enquanto eu estava construindo esse texto. E eu gostaria que você refletisse, assim como eu também refleti. Como está o seu coração para com Deus? Você crê e o ama de todo o coração? Você tem andado conforme a sua palavra e vontade? Como vai o seu diálogo com Jesus? A sua busca por Ele? Você tem falado com Ele em oração? Ou seja, você tem conversado com Ele, essa conversa tem sido constante, diária, você tem comunhão, conhecimento, intimidade com o seu Senhor, ou você só o conhece de ouvir falar? Como está a sua fé em Cristo? Você crê em sua palavra? Você crê nas promessas dele, no propósito que ele tem para a sua vida? Você acredita verdadeiramente que estas promessas relacionadas à sua vida pessoal irão se cumprir? Se crê, você tem sido uma testemunha dele? Você tem anunciado o amor divino, o perdão dos pecados e a vida eterna que só Jesus é capaz de dar a todo aquele que crê nele e o segue com alegria e reverência? Pense nisso, está bem? Tem pessoas que estão buscando uma paz e uma alegria em vários lugares, em outros deuses, e a pessoa de Jesus é a única que pode oferecer paz e alegria de viver. Você também pode hoje ter um encontro com ele, assim como Maria Madalena teve. Jesus ainda perdoa pecados, Jesus ainda liberta oprimidos, Jesus ainda salva e transforma histórias, e Jesus quer te dar uma vida e vida em abundância, uma paz que o mundo não pode te dar, e uma identidade restaurada. Ele mesmo diz em João capítulo 10, versículo 10, a parte B: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. E se você deseja entregar a sua vida a Jesus, ore assim comigo: Senhor Jesus, eu reconheço que tenho chorado, que tenho buscado, mas hoje entendo que Tu és a resposta que eu tanto preciso. Tu és a alegria da minha alma, perdoa os meus pecados, cura minhas feridas, entra na minha vida e transforma minha história. Dá-me uma paz que excede a todo entendimento. Eu te recebo como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida eterna, para que eu entre pelas portas no céu, quando o Senhor me vier chamar. Em nome de Jesus. Amém. Ô glória, muito bem, meu amado, minha amada, pela sua melhor e maior decisão da vida. Uma escolha sábia, uma escolha de fé por Jesus. Glória a Deus por isso. Você é filho de Deus. Você foi feito filho, filha de Deus. Mas é importante que você continue dando os passos nessa caminhada de fé. Aqui no Semente de Vida, nós lhe ajudamos a compreender as Escrituras, a se aproximar do Senhor. Lhe aconselhamos, trazemos a palavra do Senhor, mas é importante que você se congregue. A própria palavra do Senhor nos ensina a nos congregarmos, a estarmos debaixo de uma autoridade espiritual, de termos além do bom pastor sobre as nossas vidas, e estarmos ali com os pastores que presidem conosco, que estão ali os irmãos para nos ajudar também. É necessário essa comunhão, é necessário que você também possa se congregar e estar ali como uma discípula de Cristo, aprendendo cada vez mais a sua palavra. Você pode aprender aqui no Semente de Vida, como você também pode aprender em outros canais, sim, mas é necessário que você vá à casa do Senhor, viu? É muito importante isso, é bíblico. O salmista Davi, ele dizia: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então é muito importante isso. Lá em Hebreus nos manda congregarmos. Então vamos estar atentos, porque o Senhor quer aperfeiçoar a nossa fé, a nossa vida, e é muito importante de fato. Amém? Mas vamos fazer mais uma oração. Eu quero fazer uma oração aqui por todos os ouvintes desse canal. Paizinho amado, santo e poderoso, Tu és grande, Tu és maravilhoso, Senhor. Eu quero te apresentar cada um que está ouvindo aqui essa mensagem, que ouviu, que ficou até o fim, que tem se deleitado na Tua palavra, Senhor, que tem se alimentado, Senhor, do pão vivo que desceu do céu. Te agradeço, Jesus, por ter nos feito instrumento, Senhor, das boas novas do Evangelho. Faz assim também na vida de cada um.
que cada um sinta a responsabilidade em propagar a tua palavra, em anunciar, assim como Maria Madalena, o Cristo vivo, ressurreto, maravilhoso que é o Senhor. Ó Paizinho querido, entra, Senhor, em cada situação que estão passando meus irmãos e minhas irmãs nesta hora, que está passando aquele que está ouvindo aqui essa mensagem. Enxuga suas lágrimas, Senhor, visita sua família, visita sua saúde, Pai, faz milagres. Ó Pai amado, santo e poderoso, muito obrigada, Jesus, por cada um. Que o Senhor venha abraçando a alma de cada um nesta hora, Senhor, acalentando, consolando, Pai. Tu és o mesmo, tu não mudaste e tu estás vivo para continuar ao nosso lado, nos orientando até ser dia perfeito, Pai. Muito obrigada, até o dia da sua vinda ou o dia que o Senhor nos chamar. Ó Pai, então entrego cada um em suas mãos, com suas respectivas famílias e as situações, para que o Senhor venha fazer o melhor na vida de cada um, porque a tua vontade é boa, agradável e perfeita. Em nome de Jesus. Amém! Deus seja louvado. E meu amado, minha amada, você que ficou aqui até o fim, perseverando, oh, coisa maravilhosa. Eu gostaria de lhe pedir algo. Independentemente se você já tem o costume de pregar a poderosa palavra de Deus ou não, lembre-se que através deste canal você tem a oportunidade de anunciar de forma sábia e eficaz a mensagem das boas novas do Evangelho de Cristo, compartilhando esse vídeo com muitas pessoas. Assim você estará semeando a fé, o amor, a esperança e o poder de Deus, que vai agregar conhecimento e vida, uma vida de paz com Deus para aqueles que ouvem e põem em prática a verdade e o ensino da palavra do Senhor. Então eu o incentivo a compartilhar este conteúdo, inscrever-se no canal caso ainda não seja e deixar o seu super like. Valeu? Muito grata e até o nosso próximo encontro. Fique com Deus. Beijo, cheiro, Shell. Fui!